13. São 7h28, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, e agora sim vamos ao nosso entrevistado de hoje. Eu prefiro chamar de um papo, né? Um convidado de hoje para bater um papo conosco, porque essa é a ideia, essa é a intenção, é não deixar aquilo cair assim numa entrevista formal, e sim num papo bem descontraído. Fernando Aguiar, presidente da Firjan do Norte Fluminense. Arnaldo, eu jogo a bola para você e depois a gente vai conversando por aqui. Então, tá certo. Primeiro agradecer ao Fernando, bom dia. Vamos começar com o assunto que a gente abordou no bloco anterior, que é essa questão dos royalties, Fernando. De maneira geral, a sociedade civil organizada meio que demorou a despertar tanto é que vem esse movimento aí, o Desperta Rio, né? Quanto aos impactos que a partida dos royalties pode trazer para todo o estado do Rio de Janeiro. Diferente da Firjan, que já em 30 de setembro lançou aquela nota técnica trazendo ali os detalhes de como isso vai influenciar na vida do cidadão carioca fluminense. Para o Norte Fluminense, de maneira específica, que é a sua área de atuação na Firjan, quais são os impactos da partida dos royalties no campo do empresariado? Quanto o empresariado pode sofrer caso os royalties sejam divididos? Bom dia Marco Antônio, bom dia Arnaldo, bom dia Beto, a todos do Grupo Folha, bom dia também Patrícia, da Aldegan, bom dia aos ouvintes. Arnaldo, realmente essa repartição vai prejudicar muito, não só os municípios produtores, o Estado também terá uma grande perda, mas os municípios também não produtores, vai impactar a todos nós. Você está correto ao dizer que nós demoramos a nos mobilizar como sociedade, porque o risco é muito alto. E nós não estamos falando de passado, estamos falando de futuro. O risco está no horizonte próximo, caso a partilha seja refeita, seja votada no dia 20 ou 21. Dia 20. 20, né, de novembro. A sociedade precisa encontrar uma maneira de dizer ao resto do país que tem interesses nessa redistribuição que nós aqui na região produtora vamos ter instalado o caos. A verdade é essa, porque nós temos ônus sociais, ônus da ordem de serviços públicos, por exemplo, e isso vai ter um impacto brutal nas contas públicas. E respondendo a sua pergunta, pelo lado das empresas, ainda mais sério, porque principalmente as empresas de petróleo que estão localizadas na região de Macaé, Rio das Ostras, ou no leste fluminense, alguma coisa aqui em Campos também, vão ser prejudicadas porque elas estarão num ambiente de negócio extremamente hostil. Nós vamos ter impactos na segurança, nós vamos ter impactos na saúde, vamos ter impacto na educação, e isso tudo reflete, porque a empresa ela não está circunscrita aos seus muros. Do lado de fora dos muros das empresas é a sociedade, os trabalhadores, os dirigentes das empresas. Todos nós vivemos aqui nas cidades e o impacto será muito grande. Macaé já passou por isso de certa forma, né? Porque Macaé ficou muito com a chegada da Petrobras, mas houve um crescimento muito grande de Macaé populacional e que os investimentos não acompanharam. Então pode acontecer com a região virar uma grande Macaé, no caso negativo, no ônus dessa exploração do petróleo? Isso. Arnaldo e Marco Antônio e todos os ouvintes. Essa região nossa, ela cresceu acima da média brasileira. A média brasileira de crescimento em volta de 9%, e essa região cresceu na faixa de 17%, e eu me refiro à população. Rio das Ostras, nos últimos 18 anos, triplicou de tamanho. Isso é um fato. Quem conhece Rio das Ostras e se lembra de 20 anos atrás, sabe muito bem que aquilo lá explodiu de população. E uma cidade que não tinha para onde crescer, a rodovia passando ali no meio, e uma série de outros problemas. Um município que não tinha sequer uma estrutura de hospital na época. Então, Macaé também cresceu muito, quase 80% nos últimos 18 anos. Maricá está experimentando isso agora e numa potência também grande.
Então, todos esses municípios que tiveram essa taxa de crescimento, eles tiveram impactos no serviço. E há um outro detalhe também que a nota técnica da Firjan chama atenção, que às vezes não é muito falado. O petróleo, ele tem ciclos, né? E quando ele teve esse último ciclo de baixa, no Rio de Janeiro, foram 400 mil empregos perdidos. Isso significa demanda direta para o serviço público. Uma vez que o sujeito sai da empresa, perde o plano de saúde, ele vai para o hospital público. Isso ele tira o filho da escola e vai demandar escola pública. Então, e ele não volta para o lugar dele, ele fica por aqui. E isso tudo são impactos que esses municípios estão sofrendo, e o royalty não é só uma indenização pelo risco ambiental, isso também está dado. O risco ambiental existe, estamos vendo aí agora no litoral do Brasil. O risco ambiental existe, mas o risco social é muito mais grave. Porque no risco ambiental, claro, tem muita gravidade também, mas o risco social é do dia a dia, é todo dia nas costas do serviço público, as pessoas que estão demandando esse serviço. Fernando e Arnaldo, eu não confesso a você que não me lembro exatamente. Eu me lembro da época em que houve a votação, 2013, no Congresso Nacional. Mas 2013 foi um ano que eu estava trabalhando muito com jornalismo esportivo, e a gente estava já perto do ano 2014, da Copa do Mundo. Então eu estava muito envolvido com isso. E não me lembro de ter... me lembro da votação, me lembro de alguns deputados, alguns do Rio de Janeiro que pularam, que falaram e tal, mas não lembro de uma movimentação, de uma manifestação, de uma concentração de vozes contra isso. Quer dizer, se falava, mas se falava... Não, a gente teve. Eu acho que a gente teve uma mobilização social da sociedade muito mais forte. Por isso que eu queria saber, é bom você falar. 2011 e 2012, mas a gente não tinha uma aliança no Congresso. A bancada fluminense era extremamente dividida. Eram 46 deputados, mas cada um remando para um lado. Era ideologia partidária sendo colocada à frente das questões de interesse estadual, o que a gente não vê hoje. Hoje a gente vê uma bancada mais coesa, apesar das divergências de ideologias partidárias. Eu não gosto de falar muito de ideologia partidária, que quem usa muito isso é o nosso presidente de uma forma até mesmo pejorativa, e não é o caso aqui. É ideologia mesmo, partido de esquerda, partido de direita, né? Mas dessa vez eles estão mais alinhados. A sociedade que ficou um pouquinho para trás dessa vez, né? Foi meio que o contrário do que aconteceu lá, porque a discussão começou em 2010, 2011. Na verdade, os estados não produtores cresceram os olhos aqui com a descoberta do pré-sal. Foi o pré-sal que chamou a atenção de todo mundo, né? E lá houve uma mobilização da sociedade muito mais forte. Teve manifestação em Campos, eu fui a Cinelândia em 2011. Em 2011, a manifestação na Cinelândia, ônibus saíram de todas as cidades do interior. O nosso, até de São João da Barra, foi para Barra de São João. A gente chegou à manifestação no final. O motorista veio para pegar o pessoal de São João da Barra, parou em Barra de São João e chegou depois. Mas houve uma mobilização. O que faltou foi a articulação no Congresso. Hoje parece que os políticos estão mais alinhados. Eu acho que é essa tendência de risco muito mais eminente, na minha opinião. O que você acha, Fernando? Eu também concordo, Arnaldo. Você tem uma memória muito boa, privilegiada. Realmente teve, sim, uma mobilização muito grande da sociedade. Se na época, muitos ônibus na Cinelândia. Eu morava em São Paulo. Lá de São Paulo estavam de olho, né? Estavam de olho. Não eram produtores ainda? Não eram produtores, exatamente. E o Arnaldo está correto que foi o pré-sal que despertou para o restante do país a vontade da distribuição dessa riqueza. É verdade, o petróleo é do Brasil, mas a gente tem de considerar que os municípios produtores têm o petróleo é do Brasil, mas a indenização, que é a ideia do royalty, que é causado por isso, né? A origem é essa, isso. É da região. Isso. É óbvio. E dessa vez realmente houve uma demora, mas diferentemente da última vez, a bancada política está muito coesa. A liderança natural de um processo como esse é do governador, evidentemente, mas a gente tem visto políticos de diferentes matizes conversando e juntos tentando trabalhar para que isso se reverta, né? Para que a gente consiga manter a repartição como está hoje.
E isso é um diferencial desta época, isso é um diferencial. E a sociedade tendo acordado um pouquinho mais tarde, não significa que não saiba dos riscos. Muita gente não sabe, isso é um detalhe, até a gente está fazendo aqui um papel desse, de alertar para a sociedade. Olha só, nós não estamos falando de passado de royalties, não, estamos falando de futuro. É o que vai acontecer aqui na frente, logo mais à frente. Então, a gente porque daqui a 1 hora já é futuro, né? Exatamente. Daqui a 1 minuto já é futuro. Então, e você sabe o que me parece também? Que, em primeiro lugar, as pessoas, o Arnaldo usou um termo, o Arnaldo Aloysio usou um termo assim, sentamos na liminar, como se estivéssemos sentando na cama da fama. Sabe? Isso não vai mudar, sabe como é que é no Brasil, não dá certo. Aí ninguém fez nada, quer dizer, politicamente não houve um plano B. Ninguém buscou um plano B. Verdade. E o que poderia ter sido feito? Não adianta discutir agora. Né? Agora a gente tem que ver o que vai ser que podemos fazer para o futuro. Para o futuro. Isso. Tanto que o governador pede um prazo de 180 dias para negociar, né? Mas negociar no campo político, porque no campo jurídico ele mesmo já jogou a toalha. Parece que já está dado. Exatamente. Realmente, inclusive, até quero fazer um registro aqui, a dona Diva da Folha foi uma das que resolveu fazer o desperta. Deu uma sacudida. Porque... Gente, vamos fazer o quê? Nós vamos deixar para a história passar isso e a gente não fez nada? Ficamos quietos, silentes? Na verdade, a Rádio Folha, desde o início, desde a nossa inauguração na Folha FM, nós vemos regularmente com entrevistas, com manchetes na Folha, não é isso, Arnaldo? Desde 10 de abril. Desde 10 de abril a gente veio... que colocaria em pauta. Exatamente. E a gente precisa reforçar que todos nós vamos ser impactados. Até quem, por desconhecimento ou qualquer outro motivo, acha que a partilha deve acontecer, tem que tirar os royalties mesmo, fizeram muita bobagem com o dinheiro e tal, isso vai impactar até esse que pensa assim. Então a gente tem que... Ele vai deixar de pensar assim. Tem que deixar, porque a gente tem que saber que o Estado do Rio é o que vai mais perder. E ele no ano passado, 80% dos recursos dos royalties foram utilizados no Rio Previdência. Então, é uma maneira de se pagar aposentado, na verdade. Você imagina se faltar esse dinheiro. O que vai acontecer com a folha de pagamento do Estado, com os aposentados? Isso é um problema que vai refletir no comércio, no dia a dia, na segurança, vai refletir em tudo. Eu não lembro quem foi o entrevistado que passou aqui, Fernando, que ele falou isso também. O cara que é lá de Varriçai, uma cidade que não tem royalties de petróleo nenhum, mas ele é funcionário da rede estadual. Ou ele é aposentado do Estado, ele vai sofrer os impactos tanto quanto a gente que mora numa cidade produtora, porque o Estado, como um todo, pode quebrar se a partilha acontecer. Né? No estudo da Firjan, nos próximos 4 anos, o Estado perde 25 bilhões. É um orçamento de segurança por ano, mais de 6 bi por ano. Então, é uma perda muito grande, é um volume muito grande de recurso que a gente não pode, evidentemente, abrir mão. E a gente fala em abrir mão, inclusive essa discussão já está começando a haver no Congresso, é a questão do ICMS ser recolhido na ponta. Isso é seríssimo e importante. E são só 2 casos, né? Energia elétrica e combustível, e petróleo. Exatamente. Os outros minérios, água, areia, minério de ferro, todos eles são cobrados na origem. Uhum. E aí o Estado do Rio produz, mas não se beneficia dessa riqueza, só lá na ponta, na refinaria, que vai ser cobrado o ICM. Então, já existe também uma discussão se isso não pode retornar. Ser revisto, né? Exatamente. Mas isso foi na Constituição, essa discussão. Assim como os royalties, né? Mas aí que tá, que a gente estava conversando, trazer isso aqui, eu e o Aldi, que é o editor de política da Folha, eu até falei isso com a Luísa ontem, Marco. É a mesma coisa, fazendo um paralelo com o futebol. 87, os grandes do Rio concordaram que não iria cruzar os módulos amarelo com o módulo verde. O campeão de 87 foi o Flamengo, que ganhou o Inter e acabou. Não tinha que jogar com o esporte. Só que hoje o STF reconhece que o título é do esporte. E os grandes do Brasil, ninguém se manifesta, Pois é, porque criou-se o Clube dos 13. Isso, foi um acordão entre eles. A mesma coisa em 88. Os royalties surgiram ali para os produtores numa forma de compensar a retirada do ICMS. Só que hoje em dia o jogo parece que não vale mais, né? Porque como foi um acordo meio que verbal, foi ali na discussão da Constituição, isso parece que vai ser
vai ser invalidado, porque o Supremo, ao que tudo indica, como a gente já colocou aqui, deve dar vitória aos não produtores, a não ser que seja adiado esse julgamento e tenha uma questão de vista. Mas voltando à questão dos royalties, ô Fernando, eu tive lá foi na segunda-feira passada que a gente foi, né, Patrícia? Eu só vou colocar uma coisinha para pro Fernando. Fernando, você que lida diariamente com as empresas, com indústrias que investem, o grande problema de não existir no Brasil é uma garantia de contrato que vai ser realmente cumprido. Essa mudança no meio do jogo, que é uma coisa terrível do Brasil, que eu já ouvi lá fora, não, mas não dá para fazer nada no Brasil porque eles mudam o jogo no meio do intervalo do primeiro para o segundo tempo. Quer dizer, o sujeito investe acreditando numa regra e de repente eles chegam e dizem, mudou tudo, hein? É verdade, você que morou fora sabe muito bem disso. Como é que explica isso para um americano? Como é que você explica uma mudança de regra? Não entendo. Tem pessoas que trabalham, são brasileiros, trabalham aqui em indústrias multinacionais, que a maior dificuldade é explicar isso para o gringo. Ele não entende como pode, mas como mudou a regra? Isso não pode acontecer. E realmente essa insegurança jurídica é uma das coisas que a Firjan bate muito nisso. A gente precisa ter segurança jurídica, porque não há investimento que resista a essa mudança de regra no meio do jogo. Não há mudança, não há empresa que resista. Um cidadão amigo de um deputado tem um interesse, faz um lobby, o deputado vai lá, faz o lobby no Congresso, vota. Um exemplo, em 1993, uma empresa começou a trazer e montar no Brasil carro elétrico. Né? Que pensam, é só para Golf. Coisa nenhuma, o carro elétrico, Golf não chega a ser 5% da utilização de um carro elétrico. Serve em hospitais, em tudo. Começou a montar. Estava montando e vendendo preço bem justo e razoável. De repente, um lobista lá no Congresso, vamos taxar, vamos aumentar a taxa para beneficiar a indústria nacional. Não, mas não tem indústria nacional de carro. Não tem um... Já teve, né? Matamos no passado, foi o Gurgel, né? O Gurgel. Mas na época não tinha. Na época não tinha. Aí aqui tem o projeto da empresa que vai ser implantada, não sei aonde, tal. Inviabilizou o projeto dessa empresa que estava trazendo. E essa empresa que iria beneficiar, até hoje não fez o diabo do carro. Falando em eletricidade, né, a ANEEL está nesse momento estudando uma maneira de taxar os investimentos da energia fotovoltaica. Quem está querendo entrar nisso não tem segurança para entrar. Como é que ele vai entrar numa coisa dessa? O que vai acontecer ali na frente? Ninguém sabe. Então o risco é enorme para as empresas e elas têm muita preocupação com isso. Falando também, aproveitando a sua audiência, hoje à tarde, a partir das 13h30 na Firjan, ali na Bruno de Azevedo, ao lado do Senai, vamos ter um evento sobre energia fotovoltaica, vamos estar conversando sobre a regulamentação, estes riscos que o Marco Antônio acaba de falar, da mudança da regra no meio do jogo, e da parte técnica, enfim, regulamentação principalmente, porque é a maior preocupação do momento, né? E isso a gente precisa falar, porque Campos é um dos melhores lugares para se colocar energia fotovoltaica. Não pela solarização em si. A solarização aqui é muito boa, né? Porque a região é uma região muito luminosa, é fóton, não é calor. Né? Mas o valor do quilowatt aqui compensa mais do que colocar onde no Brasil é melhor, que é no oeste da Bahia, né, no norte de Minas, que são os lugares com a maior solarização, a melhor solarização. Então Campos tem um potencial aí pela frente de a gente ter aqui usinas solares, né, ter uma grande geração de energia aqui na região, que é uma região, nossa região é privilegiada. Né? Nós temos a energia eólica, temos a energia fotovoltaica, temos energia proveniente do gás, enfim, temos uma gama de energia aqui muito grande. E essa pode ser uma das nossas vocações. A questão das vocações eu vou tratar aqui no próximo bloco também com você. Mas eu vou voltar só a pergunta que eu queria fazer anteriormente, lembrando lá a questão do nosso encontro lá na segunda-feira passada na Firjan. A Karina Fragoso, ela colocou uma frase que acabou que foi lead de todo mundo que estava no encontro. Não pode o Rio de Janeiro fazer o papel do Estado do país, tem que dividir seus recursos na questão dos royalties para distribuir para os
os outros estados e municípios não produtores. Cabe isso à União, que tem uma fatia de royalties também. Quando a gente fala em royalties, parece que só estado e município recebe, mas não. Tem uma fatia que é da União também, que seria para atender a boa fatia, diga-se de passagem, que é da União também, para atender os outros municípios. Como você analisa esse posicionamento da Carina, que não pode o Rio fazer o papel da União? Falta a União também chamar os outros estados, a questão do Pacto Federativo que está para ser discutido, e colocar isso tudo no jogo e deixar o estado do Rio com o seu recurso? Exatamente. Essa redistribuição por nossa conta é uma quebra do Pacto Federativo, na minha opinião. É verdade, a União é que recebe a maior quantidade. Inclusive, a cessão onerosa, todos esses leilões, esse dinheiro não vem para os estados. Os leilões, quando teve agora um leilão grande, e vão ter outros, todos esses leilões, quem recebe é a União. E ela, evidentemente, que tem a prerrogativa de fazer a redistribuição. E não passar mais esse ônus para os estados. Nós aqui que vamos fazer redistribuição de renda. Pois é. Nós vamos fazer uma distribuição agora de hora, de tempo aqui no programa. São 7h48. Vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos já. Aí o Arnaldo já senti que ele quer entrar num outro ramo ali do papo. E voltar até falar um pouquinho da energia solar, que é muito interessante também, a gente explicar melhor ao público o que é que a ANEEL, né, está querendo taxar em cima, e o que isso pode refletir naquele consumidor, por exemplo, final, que compra suas placas, instala e melhora um pouco a sua conta de luz. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas.